bem-vindos ao canal de oração, Paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem falado ao meu coração. Chamou minha atenção uns dos discípulos de Jesus. Jesus escolheu 12 apóstolos, mas tem um deles que se destacava mais assim, que era corajoso, estava ali sempre animado, sempre disposto. O nome dele era Pedro. Achei muito legal a vida de Pedro assim, sabe? Parece que ele era tão animado, tão alegre. Eu tenho essa impressão de Pedro. E em Mateus capítulo 26, versículo 33, Jesus avisa Pedro, porque o Pedro, nesse capítulo, Jesus avisou Pedro que ele ia negar o nome dele. E o Pedro falou assim: ah, Senhor, jamais eu vou te negar, imagina, estou sempre contigo, né? Como se ele dissesse assim: estou sempre contigo, sou teu amigo, eu não vou te negar, o Senhor está enganado. É como se Pedro dissesse assim para Jesus. Porque quando Jesus avisou ele falou assim: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. É o que ele pensava. Mas Jesus disse para ele assim: Pedro, quando você se converter, você anima os teus irmãos, você ajuda os teus irmãos, né? Então, nem Pedro não sabia, que ainda não estava bem convertido, mas Jesus sabia, porque Jesus conhecia o jeito de Pedro. Penso eu que era o eu do Pedro, que era muito forte, sabe? Porque tudo, ele estava ali e ele acreditava nele também. E ele falou assim, não que seja errado acreditar em si, tem também autoconfiança, né? Mas Jesus mesmo falou que Pedro ainda faltava se converter. E quando ele era meio atirado, Pedro, ele era assim, né? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele já foi correndo e falou: Senhor, se é tu, manda eu ir ter com o Senhor, que eu já vou por cima das águas também. E quando aqueles soldados vieram buscar Jesus, o Pedro também, ele foi como se ele dissesse assim: Senhor, eu vou te defender. Pegou a espada e pam, cortou a orelha de Malco, que era um servo do sacerdote Caifás. E o sonho de Malco era ser um sacerdote também, mas agora o Pedro cortou a orelha dele. Então ele não ia poder realizar esse sonho jamais. Mas Jesus, até naquele momento que o Malco, servo de Caifás, foi ali para pegar Jesus, para levar, né, para ser crucificado, para sofrer, Jesus realizou o sonho de Malco, colocou a orelha dele de volta e ele pôde realizar o sonho dele, que era ser sacerdote. Porque para ser sacerdote não poderia ter nenhum defeito físico. Mas Jesus realizou o sonho de Malco e livrou Pedro da morte. Porque Jesus falou assim para Pedro: Pedro, aquele que ferir com espada morrerá. Então Pedro ia ser condenado à morte. Mas Jesus livrou Pedro da morte naquele momento que ele colocou a orelha de Malco. Então, irmãos, o Pedro era assim, ele agia por impulso, ele não pensava. Jesus falou assim: Pedro, você imagina, Pedro, se eu não poderia pedir para o meu Pai 12 legiões de anjos e eles viriam ao meu socorro? Mas Jesus entendia Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha um desejo de servir, um desejo de aprender. Jesus via isso em Pedro, que ele era uma pessoa que tinha desejo, tinha sede de Deus. E Pedro negou Jesus. Mas no capítulo 26, versículo 75, fala que Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, quando ele se lembrou das palavras do mestre, ele chorou amargamente. Eu creio que foi aí que Pedro se arrependeu, porque diz que ele chorou amargamente. E Jesus jamais despreza aquele que se arrepende e chega a ele. Depois em João capítulo 21, se não me falha a memória,
capítulo 21, no livro de João. Jesus disse assim: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Por quê que Jesus perguntou? Porque o maior mandamento é o amor a Deus. O amor a Deus é o maior mandamento. E sem amor, nada nós podemos fazer para Jesus. Porque o mais importante é o amor. Sem amor, a obra se torna vazia, se torna como, fala em 1 Coríntios capítulo 13, que sem amor é como o sino que bate, só tem barulho, não tem sentimento, sabe? É uma coisa vazia. Então o amor é tudo. Então amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força do teu pensamento, com toda a sua alma, este é o maior mandamento. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro falou: eu te amo, Senhor. Jesus tornou a perguntar a segunda vez: você me ama, Pedro? Eu te amo. Você me ama, Pedro? E Pedro ficou triste porque Jesus perguntou para ele a terceira vez. E ele falou: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Daí Jesus falou: então vai, apacenta as minhas ovelhas. Agora Pedro estava preparado para fazer a obra do Senhor, para ganhar almas para o reino de Deus. Porque agora jamais Pedro ia negar o nome de Jesus. Porque o amor que ele sentia por Cristo era maior do que a própria vida dele. Ele amava Deus agora com toda a sua alma, com todo o seu ser e com toda a força do seu pensamento. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos a amá-lo realmente, amá-lo de todo o nosso coração. Não é servir a Deus porque eu tenho que servir a Deus, porque senão o que essas pessoas vão pensar de mim? Se eu não fizer alguma coisa na obra de Deus, os outros não vão me ver, não vão me enxergar. Não, nós não servimos a homens. Nós não devemos nos preocupar com as pessoas. Mas nós devemos ter o nosso sentimento de amor por Deus. Se você ama Deus de verdade, você faz a obra dele com amor. A obra do Senhor vai crescendo cada vez mais, igual nos tempos primitivos. Diz que Pedro, no dia de Pentecoste, ele ganhou 3.000 almas, quase 3.000 almas para o Senhor Jesus, falando do amor de Deus ali. Tem um outro capítulo também que fala que Pedro estava pregando, falando do Jesus que eles haviam matado, mas que ele ressuscitou e agora ele estava vivo e continuava operando maravilhas. E naquele dia, Pedro ganhou, diz que quase 5.000 homens. A Bíblia fala de homens, não incluiu mulheres e crianças. Então, olha quantas e quantas almas Pedro ganhou para Jesus. Por quê? Porque agora ele amava o Senhor de verdade. E nada ia fazer ele negar o nome de Jesus. Então, que eu e você possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a força do nosso pensamento, com toda a nossa alma. Que nada vai nos impedir de seguir a Jesus até o fim dessa jornada e no final vamos ganhar a coroa de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo Eterno, no nome de Jesus te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos mostrado na Bíblia Sagrada, Senhor, que é o Espírito Santo que nos ensina. Obrigado, meu Pai amado, no nome de Jesus, ajuda a nossa vida, ajuda, Senhor, aquele que está agora na internet ouvindo esta mensagem, uma mensagem simples, mas poderosa, porque é a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor, a estarmos firmes, Senhor, Te servindo em espírito e em verdade, para um dia chegarmos à Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Até o próximo